Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os 9 pecados satânicos. O cristianismo possui os chamados 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são soberba, ira, glutonaria, luxúria, avareza, preguiça e inveja. Esses são os 7 pecados capitais do cristianismo. No satanismo existem os chamados 9 pecados capitais. Isso mostra para nós que o satanismo, longe de ser uma religião desordenada, desorganizada, é sim uma crença altamente fundamentada e com uma certa rigidez comportamental, inclusive. Uma pessoa que obedeça essa regra de não praticar os 9 pecados capitais do satanismo, certamente será uma pessoa mais feliz, uma pessoa intelectualmente ativa e economicamente ativa até mesmo, uma pessoa capaz de evoluir em todas as áreas da vida. Os 9 pecados satânicos são a estupidez, a pretensão, o solipsismo, a autoilusão, o comportamento de massa, a falta de perspectiva, a negligência dos ortodoxos passados, o orgulho destrutivo e a falta de estética. Esses são os 9 pecados do satanismo. Faremos neste primeiro vídeo uma alusão aos 3 primeiros pecados do satanismo, a saber, a estupidez, a pretensão e o solipsismo. No próximo vídeo falaremos sobre mais 3 e no derradeiro vídeo falaremos sobre os 3 últimos pecados do satanismo na lista dos 9. Estupidez é considerado no satanismo não apenas o primeiro dos 9 pecados capitais, como também o mais perigoso. Digamos que esse é o pecado-chave, porque a estupidez leva ao pensamento de massa, a estupidez leva o indivíduo à pretensão, a estupidez leva o indivíduo ao solipsismo, a estupidez leva o indivíduo à autoilusão. Então, todos os pecados capitais do satanismo dependem da estupidez. A estupidez é considerada o pecado mestre da lista dos 9 pecados capitais do satanismo. O que é estupidez? A palavra estupidez vem do latim stupidere e tem a ideia exatamente de uma pessoa destituída de conhecimento, uma pessoa destituída de sabedoria, de conhecimento, de informação, uma pessoa sem inteligência. No sentido vulgar, é aquilo que nós chamaríamos de uma pessoa burra. Nos dias atuais, usa-se o termo estupidez para designar o indivíduo que não sabe comportar-se em meio da sociedade, ou seja, o indivíduo que não sabe como se comportar, o indivíduo que faz brincadeiras que não agradam a ninguém, o indivíduo que de alguma maneira ele fere as outras pessoas com suas palavras, com suas ações, sem se dar ao trabalho de prestar atenção do que ele está fazendo. Então, a estupidez é considerado um dos 9 pecados capitais, o mais terrível de todos. Na prática, a estupidez ela nasce pela ausência do conhecimento. Uma pessoa, para ser estúpida, ela necessariamente tem que ser uma pessoa que não possua conhecimento nenhum. Tá? Uma pessoa que possui conhecimento, ela nunca vai praticar nenhum tipo de... uma pessoa que possua conhecimento nunca vai praticar nenhum ato estúpido. Uma pessoa que possui uma boa capacidade de raciocínio, um bom discernimento, ele jamais vai se entregar a atos estúpidos. Um exemplo de estupidez muito notório que acontece nos dias atuais, não apenas no Brasil, mas também em várias nações deste mundo, é a dos programas de televisão que pegam pessoas famosas, geralmente atores ou atrizes de novela, e colocam esses indivíduos para fazer jogos, para participar de jogos, em que o vencedor receberá uma quantia em dinheiro e vários outros tipos de benefício. A grande questão, como se já não fosse terrível esse fato, de que um indivíduo que já possui uma quantia gigantesca em dinheiro, é um ator ou um artista famoso, possui muita fama e possui muito dinheiro,
e de repente ele aparece na televisão jogando joguinhos que tem como objetivo deixá-lo ainda mais rico, como se já não bastasse ah, essa situação ser escancarada diante dos olhos da maioria da população que é pobre, ainda se cria nesses jogos uma estratégia muito interessante, que é a de pedir que as pessoas que estejam assistindo ao programa telefonem. Telefonem e votem naquela pessoa que dançou de maneira mais interessante, ou que pronunciou determinadas palavras de maneira mais interessante, ou que fez algum tipo de piada melhor que os demais. Então, na prática, o que você tem é o seguinte: imagine uma situação em que uma pessoa rica, muito rica, resolvesse fazer uma brincadeira em que dois times de futebol, formado apenas por pessoas de altíssimo nível financeiro, elas acabassem de alguma maneira jogando entre si. E imaginem que esse mesmo indivíduo rico, promotor de tal evento, resolvesse pegar pessoas pobres e mandasse que essas pessoas pobres pagassem os ingressos para assistir o tal jogo, e como se já não bastasse, que essas pessoas pobres gastassem dinheiro torcendo por essas pessoas ricas, para que essas pessoas ricas, ao ganhar aquele prêmio, digamos assim, do jogo, acabassem de alguma maneira ficando ainda mais ricas. É ou não é uma situação terrível isso? É exatamente isso que acontece nas grandes mídias, não apenas do Brasil, mas também no mundo inteiro. A mídia de massa, a televisão, não apenas brasileira, mas também em outros países. Pegam-se pessoas ricas, mandam-se que essas pessoas ricas dancem. O vencedor dessa dança acaba recebendo uma quantia muito grande em dinheiro, como se ele já não fosse rico por ser ator e famoso. E o apresentador desse programa de televisão manda que as pessoas que assistem ao programa, que na sua maioria são pessoas pobres, gastem o seu dinheiro nos impostos de telefone ligando para votar no rico, né, no famoso, no ator, na artista, que mais lhe agradou naquele jogo, que mais lhe agradou naquela dança. E dessa maneira o pobre está ligando para deixar o rico ainda mais rico, porque além da fama e da riqueza que ele já possui como ator ou como artista, ele ainda vai ganhar mais o dinheiro da recompensa daquele jogo, daquela brincadeira que ele está fazendo na televisão. O que leva uma população a não se irritar com tal situação e até a participar de tal situação? É a estupidez. É a estupidez e o pensamento de massa gerado pela estupidez. Então, uma pessoa que verdadeiramente vence a estupidez, ela muitas vezes se sente um pouco solitária, porque esses pensamentos que entram na mente dela, essa capacidade dela de discernir a realidade, não é comungada pela maioria das outras pessoas. A maioria das pessoas não vai compreendê-la. A maioria das pessoas vai até considerar a ação dela como sendo a ação de uma pessoa boba, uma pessoa que quer se aparecer na frente dos outros. Enfim, é a estupidez que gera a cegueira das massas. Portanto, meu amigo, se você quiser vencer a estupidez, você tem que aprender a questionar tudo, questionar todas as coisas, refletir, a aprender que o mundo que nós vivemos é um mundo formado por filosofias, por ideologias. Então é muito interessante que você, de alguma maneira, leia um grande número de livros e pesquise melhor sobre as ideologias que são apresentadas na sua frente, seja na televisão, seja no rádio, seja em qualquer outro meio de comunicação em massa. O segundo pecado que nós vamos abordar aqui, o segundo pecado satânico que nós vamos abordar aqui é a pretensão. O que é a pretensão? Pretensão é quando uma pessoa vazia interiormente, ela começa a achar que ela é melhor do que as outras pessoas. No satanismo existe a ideia de que todo ser humano é um deus. Portanto, um indivíduo que ele verdadeiramente se reconhece como uma divindade, como um deus, longe dele agredir e xingar as outras pessoas e se sentir melhor do que as outras pessoas, ele vai sim agir de maneira correta em relação às outras pessoas. Ele vai agir de maneira bondosa até mesmo para com aquelas pessoas que merecem a sua bondade, porque esse indivíduo
ele não tem pretensão alguma. Ele é uma pessoa que ele se reconhece como um ser divino no meio de outros seres que são tão divinos quanto eles e que merecem o mesmo nível de respeito que ele confere a si mesmo. Então, o indivíduo que verdadeiramente se reconhece como um Deus, ele jamais vai praticar o pecado da pretensão. O indivíduo que verdadeiramente reconhece a sua divindade interior, ele nunca, em hipótese alguma, vai ser pretensioso. Ele nunca, em hipótese alguma, vai agir de má fé em relação às outras pessoas, porque ele se reconhece como um Deus e ele também reconhece que os outros são deuses, porque são tão seres humanos quanto ele. O terceiro e último pecado, do qual nós trabalharemos aqui neste vídeo, tá? Porque eu não quero fazer um vídeo longo, porque os próprios nomes dos pecados de alguma maneira já dizem do que se trata. O terceiro e último pecado de que trataremos nesse vídeo é o solipsismo. O solipsismo, tá, ele se constitui no pecado da valorização excessiva de um falso ego, não do ego verdadeiro, do ego divino, que todo mundo possui, mas sim de um falso ego criado pela sociedade, um falso ego criado pelo preconceito, um falso ego criado pelas ideologias que circulam ao nosso redor. O solipsismo, ele é um pecado que ele faz com que você espere das outras pessoas algo que nem você mesmo estaria disposto a oferecer. Por exemplo, aquela velha máxima de tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, na verdade, é uma coisa certa, no sentido de que você deve verdadeiramente fazer com as outras pessoas o que você gostaria que as outras pessoas fizessem por você, mas aquelas que não corresponderem a você, você deve removê-las, você deve tirá-las, digamos assim, do seu convívio familiar, do seu convívio de amigos. Você deve procurar evitar essas pessoas. Todos aqueles que responderem de má fé às suas boas ações, você deve se afastar delas. É isso que nos ensina a ideologia satânica. O solipsismo é dito na Bíblia satânica de Anton von der Weyl que o solipsismo é um engano. É um engano esperar que as pessoas lhe deem a mesma consideração, cortesia e respeito que você naturalmente lhes dá. Elas não farão. Em vez disso, os satanistas devem se empenhar em aplicar o dito: faça aos outros o que eles fazem a você. É trabalhoso para muitos de nós e requer constante vigilância para que você não se iluda que todos podem ser como você. Como tem sido dito, certas utopias deviam ser ideais numa nação de filósofos, mas infelizmente, nós estamos longe desse ponto. Então, você não deve esperar das outras pessoas que elas façam por você a mesma coisa que você faz por elas. Você deve entender que existem muitas pessoas más e cruéis no mundo que jamais, em hipótese alguma, vão responder satisfatoriamente às suas boas ações. Sempre vai ter as pessoas que são mal agradecidas, as pessoas que são ingratas. E você deve aprender a tratar os ingratos da maneira como os ingratos devem ser tratados. De que maneira se trata um ingrato? Simples, afastando-se dele, fazendo com que ele fique longe do seu campo de comunicação social. Se é algum colega de trabalho, mantenha uma certa distância dele. Ou, caso não seja possível manter uma certa distância física dele, procure fazer com que as ideias apresentadas por ele não interfiram nos seus conceitos próprios. Faça com que essa pessoa ela não se sinta dona da sua vida. Faça com que essa pessoa não sinta que as ideias que elas estão passando a você são valorizadas por ti. Procure fazer com que essa pessoa, se ela não puder ser afastada no sentido físico, afaste-a de maneira psicológica. Afaste ela dos seus grupos de amigos, afaste ela das pessoas com as quais você interage, a fim de que ela não exerça um certo domínio sobre as pessoas com as quais você interage e muito menos sobre você. Então, o que o satanismo nos ensina é valorizar as pessoas que são boas e nos afastarmos das pessoas que são más. Então, esse foi o primeiro vídeo de um grupo de 3 vídeos que eu farei aqui,
que é sobre os 9 pecados satânicos. Aqui nós trabalhamos sobre estupidez, pretensão e solipsismo. Fuja desses pecados, fuja dessas situações negativas. Se você verdadeiramente quer viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida saudável e tranquila. Lembre-se, durante muitos anos se ensinou apenas nos grupos do satanismo esses conhecimentos que eu estou passando aqui. Mas eu estou passando aqui esse conhecimento para vocês porque eu acredito que não apenas os satanistas devem ter acesso a essa sabedoria maravilhosa, mas todos aqueles que verdadeiramente querem ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida adequada, uma vida verdadeiramente humana, longe de qualquer ideologia religiosa ou de qualquer superstição religiosa, de qualquer uma das religiões patriarcais. Todo indivíduo merece ter acesso a essa sabedoria e todo indivíduo merece ser feliz e viver uma vida plena e agradável. Por isso eu estou fazendo esse conjunto de 3 vídeos aqui sobre os 9 pecados satânicos, tá certo? Então procure valorizar cada um desses vídeos, compartilhando esses vídeos com as pessoas com as quais você gosta, com as pessoas que gostam de você e que você gosta delas. Procure enviar esses vídeos, procure compartilhar esses 3 vídeos que eu estou fazendo aqui com o maior número possível de pessoas, pessoas que te sejam amigas, para que elas entendam que a prática dos 9 pecados satânicos pode gerar uma destruição terrível na vida dela. Mas se ela se resguardar de praticar os 9 pecados que o satanismo considera como 9 pecados terríveis, essa pessoa vai viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida agradável. Por isso, existem muitas pessoas que dizem os satanistas fazem pacto com demônios, por isso que eles são tão prósperos e por isso que eles são tão bem-sucedidos. Não. Um dos motivos pelos quais verdadeiramente o satanista ele é bem sucedido e ele vive uma vida tranquila é porque ele se resguarda de praticar os 9 pecados satânicos. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ensinar a todas as pessoas como se resguardar desses 9 pecados satânicos e viver uma vida feliz, uma vida tranquila, né? Então veja, se você por acaso obedecer isso, claro, eu estou fazendo esse vídeo aqui para que você compartilhe esses vídeos com pessoas com as quais você gosta e que gostam de você, tá? Mas se por acaso alguma pessoa não gosta de você, não envie esse vídeo para ela, porque essas pessoas que não gostam de você não merecem esses conhecimentos, não merecem essa sabedoria, não merecem essas informações. Apenas aqueles que são gratos devem receber a gratidão. Aqueles que são ingratos merecem apenas a ingratidão. Lembre-se disso. Essa é uma das grandes máximas da sabedoria satânica e que se as pessoas praticassem isso, elas jamais seriam feridas emocionalmente. Pense nisso. Satanismo significa realismo, entender a vida tal como ela é, e não viver uma vida cheia de ilusões e de sonhozinhos fantasiosos criados pela imaginação humana. Pense nisso. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe e um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.